Boa noite, irmãos. Como é que vocês? Vamos dar prosseguimento mais esse estudo. Vamos hoje comentarmos sobre a alma do ser humano e o espírito do ser humano. O que é a alma do ser humano na Bíblia, no Torá e no Tanakh? O Tanakh, ele vai nos revelar o mistério, que na verdade de Shaul, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele diz que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Então nós vamos descrever hoje o que é o corpo do ser humano e o que é a alma do ser humano e o que é o espírito do ser humano. E vamos buscar referência, né, no Torá, no Tanakh, no grego. Afinal? Não. Então, vamos lá. Vai lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Vamos ler aqui. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Que diz? Então, versículo 7. Então formou Elohim o homem, Adão, do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bom, primeiro, a palavra homem, ele é formado na terra. Por favor, clica aqui na palavra terra. Bom, então o homem é formado em Adamá, perfeito, gente? O homem é formado em Adamá, que é terra, solo, perfeito ou não? Ou seja, Adamá, sabendo como já fomos mostrando, né? Adamá estava na chegadinha no gráfico, fazendo um favor, Patrícia? No gráfico. Isso, na chegadinha no diagrama. Assim mesmo, né? Então vamos entender. Por exemplo, o homem, existe passagem na Bíblia, no Torá, que é usada a palavra eras. Por exemplo, nós temos em Gênesis primeiro, ali fala o quê? Os céus, que é Chamaim, e depois eras. Ali não diz Adamá, mas diz eras. Então, existem duas palavras no hebraico que se encontram em nossa tradução. Uma é eras e a outra é Adamá. Eras, ela está ligado, melhor, Adamá está ligado a eras. Eras se refere a 4 dimensões, né? Nós temos aqui o nosso universo, aqui é Adamá, né? É a parte mais inferior de eras. Mas nós temos o segundo universo de eras, que é o segundo dia. Nós temos o terceiro universo de eras, que na verdade é o terceiro dia. E o 4º dia de eras, aonde na realidade passa a existência real. De quê? É a existência real do Sol, da Lua e de todas as estrelas. É o universo, ou seja, o mundo do pensamento concreto, é o universo concreto. Os outros são reflexos dele. Adamá é a parte mais baixa. A palavra não diz que o homem foi formado aqui no 4º dia. O homem é formado no 1º dia, ou seja, em Adamá. Perfeito? Em Adamá. Então o homem na verdade é formado. Formado o quê? Será que se trata desse corpo de pele? O que vocês acham? Será que se trata dessas vestiduras de pele? O que vocês acham? Eu acho que não. Acho que não. Então o que o homem é formado? Porque o homem, ele é obrigado a ser formado aqui, nesse nosso universo, Adamá. Por quê?
Bom, vamos procurar entender um pouquinho só. Diz que Adão, ele se encontrava no Éden. No Éden, ele se alimentou da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Perfeito, não é isso? Aqui então, ele sabia, mas não é o terceiro dia? É o terceiro dia. Perfeito ou não? Ele passa a ter o conhecimento do bem e do mal, porque se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento é da arte. Da arte, na realidade, é aquele grau divino, aquele espírito que está dentro do homem, é o Ruha dentro de nós, que na verdade está despertando um grau de consciência divina, assim como ele é também seremos, não é isso? Mas analisa bem, aqui será que se trata de formação? Esse grau de consciência já se trata da formação? Será que a palavra formar significa, vamos colocar o seguinte, criar grau de consciência? Não, peraí. Então o homem aqui, ó, em Adamá, é tanto que Ada, ele é descido para baixo e colocado em uma vestidura de pele. De pele, é isso aí? Perfeito. Mas ele deve ter uma vestidura de pele para quê? Para receber uma nova formação? Sim. A palavra diz, para que ele não tenha acesso ou para que ele tenha acesso à árvore da vida? Tá. Então o homem, na realidade, que está escrito na Bíblia é Ada. Mas tem uma outra palavra no hebraico para se dirigir ao homem. Por exemplo, uma é Insh. Insh, na realidade, é o corpo. Mas quem é Ada? Ada, afinal, será os graus de consciência divina que o homem cria no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, que já é vestidura branca, né? Que já é o que é conhecido em todo o segmento do cristianismo como salvação. E porém, na verdade, no sexto dia, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Achamos em Gênesis 1, verso 26 e 27. Então quer dizer que o homem ele é formado em Adamá, mas o homem que é formado em Adamá não é Insh. O formado em Adamá é Adão. Adão, na verdade, ele é obrigado, tá? Adão, na verdade, ele é formado em Adamá no primeiro dia, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo dia. O que disse, na verdade, Shaul? Que a dele vós sejam formados a estatura de varão perfeito, completo, formado. Ó. Então, irmão, formação, vamos entender. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5 e 6. Aqui, na verdade, o sabate é o quê? Descanso. É o descanso. Então, aqui o homem já está em mais de semelhança do Elohim. Perfeito? Só que tem um porém. Aquele Adão, ele é formado em Adamá. Só que como ele sendo formado em Adamá, ele é formado através do Ruha. O Ruha, na realidade, está em Rosh Eteron. Sendo em Rosh Eteron, ele na realidade, ele está aqui para trazer formação a Ada. Mas por que existem 3 palavras no hebraico? A primeira é Ruha. Ruha, ele traz a consciência de Ada no grau de Nefesh. Mas como Nefesh, ele continua trabalhando. Vamos lá, como Nefesh é um dia. O homem tem a consciência de Nefesh. Nefesh ainda é um
as coisas divinas, as coisas de Yahweh. Ele não entende ainda. Mas Nefesh é um dia, Nefesh é 2 dias, Nefesh é o 3º dia, e Nefesh também é o 4º dia. Mesmo o conhecimento do bem e do mal, o homem na realidade não tem um grau de Nefesh. Mas Adam, ele chega a 5º dia, aí ele começa daqui do 4º para o 5º, ele já começa a receber o grau de Neshama. E chegar aqui ele é o quê? Neshama completo? É o Neshama completo. Ah, o Neshama completo. Mas tem como o homem chegar a Neshama sem antes ele passar pelos graus de consciência de Nefesh? Não tem como. É uma escada, é um processo. Ah, então tem que subir a escada. Tem que subir a escada. Então vamos voltar lá para entender o que quer mostrar Gênesis capítulo 2, verso 7. Bom, então vamos entender, tá? Então, Yahweh forma, vamos ver se Charles é Adam. Pô, gente, é Adam, não é Inchá, mas nós vamos entender, ou seja, não é Inchi, na realidade é Adam. Adam, na verdade, ele acaba, na realidade, recebendo por fim aqui em Adamá, né? Como tu falou, em Adamá, terra solo, o quê? Olha, ele é soprado. Põe na palavra soprado. Respirar, soprar, cheirar, enfim. Quer dizer, acaba na verdade cedendo ao homem, criando no ser humano no homem. Que grau? Narinas, põe nas narinas aqui. Fazendo prova. Narinas, face. Bom, gente, o que? Vamos entender. Gente, Neshama. Mas Neshama, põe na palavra vida também aqui. Olha lá, gente, é raio, vivente, vivo, quer dizer, mente, perfeito ou não? Mas o que acontece? Ele consegue primeiro o grau de quê? De Nefesh. Perfeito, gente? Então vamos voltar no gráfico. Gráfico, isso. Perfeito. Bom, então vamos entender. Eras é o de vermelho aqui, ia ter o nosso universo aqui. Perfeito, gente? Sim. Nefesh, na realidade, é o grau em que o homem se encontra em uma vestidura de pele. Ele estando em uma vestidura de pele, ele vai adquirindo mais consciência. Ele está no primeiro dia, seja o primeiro universo que é esse aqui, ele consegue do segundo. Possivelmente, este homem, ele desce de novo a vestidura de pele. E descendo, porém, essa vestidura de pele ainda ele é Nefesh. Aí ele, na realidade, recebe Nefesh, mas em grau consciente, ao ponto de já falar o quê? Enteado é como de nós, conhecedor do bem e do mal. Ele desce de novo, ele se torna o sol da justiça. É o grau que faz a divisa entre Nefesh e Neshama. Bom, em grego, Shaul, ele descreve 3 graus de consciência do homem. O primeiro grau é sáquico. O primeiro é sáquico. O segundo, psíquicos. Mas quando o indivíduo chega aqui a um grau de psíquico, ele já tem um grau de pneumático, que é pneuma, né? Que na realidade significa a palavra espírito. Então vamos entender, tá? Que o homem na realidade ele é composto por 3. Primeiro, de acordo com Shaul, o homem ele é corpo, ele é forma.
Perfeito ou não? Ele é forma. Sim. E cada forma possui uma mente. Perfeito? Sim. A palavra mente, em nosso português, pode ser escrito na Bíblia como alma e espírito. Porque já que se trata do grego do Novo Testamento, a palavra espírito significa pneuma, perfeito? Pneumáticos, perfeito ou não? Sim. Tá certo ou não? Tá certo. Psíquicos, perfeito? Então vamos entender. Então tudo isso se trata de grau de consciência. Então o que acontece? Um homem como sáquico, ele possui um corpo. O que vocês acham? Possui. Sim. De corpo. Será que está se referindo a esse corpo físico? Não. A mente, a alma, o corpo espiritual. O corpo espiritual. Então existe um corpo dentro desse corpo. Sim. E é este corpo que na verdade é o corpo sutil. Mas mesmo o homem ter um grau de sáquico, aqui, ainda ser carnais, como está escrito no Novo Testamento, se trata de sáquico, um grau mental de sáquico, ele já possui um corpo espiritual? Possui. Um corpo dentro desse corpo? É. Será? Bom, põe uma imagem para mim entender aí, sei lá, poder dar uma explanação, uma explicação, fazer uma alusão aqui. Bom, então vamos entender. Aqui nós temos uma imagem de uma mulher, perfeito, gente? Sim. Uma imagem de uma mulher. E aqui nós estamos vendo que essa mulher, ela está deitada, perfeito ou não? Está deitada. Mas parece que tem uma mulher saindo de dentro dessa mulher. Parece ela mesma, né? Ah, elas são idênticas, né? São idênticas. Então, Bom, então quem é inchar? É inchar, né? Porque se trata da mulher, tá? Inche é o homem, inchar a mulher. Perfeito ou não? Então quem é, na verdade, inchar, como é que se trata da mulher, né? É essa vestidura de pele, esse corpo físico que está saindo de dentro. já saiu de dentro. Mas de acordo com o hebraico, a inchar, ela possui um nefesh. Nefesh é alma, alma é mente. Então vem lá, então vamos procurar entender aqui. Então isso aqui é a vestidura de pele que ela recebe. Mas porém quando o Ada ele entra dentro desse corpo físico, ele passa a ser inche. Ou seja, inche na realidade é esse corpo sutil, que podemos dar um termo alegórico como espiritual. Perfeito? Certo. Então isso aqui é a verdadeira mulher? Sim. Ou a verdadeira mulher é a mente que está nesse corpo sutil? A mente. Amém. Tá. Então, peraí. Então, esse corpo é já. Perfeito ou não? Sim. Esse é o corpo inchado. E aqui a vestidura de inchar. E inchar está saindo de dentro dessa vestidura de pele, desse corpo físico. E porém, esse corpo sutil, que é inchar, tem uma mente com o nome Nefesh. É isso mesmo. Mas em grego pode ser tanto psíquico, a mente dela, como pode ser sáquico, como pode ser pneumático. E aí? Sim. Ou seja, sáquico é uma mente de grau ainda, digamos, não tão bem desenvolvida, mas pouca desenvolvida. Tá certo? Sáquico. Porém, em grego, a palavra psíquico já é bem desenvolvida, tanto que lá em Gênesis 3, verso 22, o Torá, na verdade, diz bem claro, como também a tradução, espiada como um de nós. Então já é um grau desenvolvido, mas ainda não entende perfeitamente.
Então vamos entender. Então, cada hora que um ser humano cria um grau, sobe a escada, e cada dia da criação, ele recebe uma mente desse corpo. Ele recebe uma mente mais evoluída. Peraí, quem está dentro de vocês aqui é uma vestidura de pele, é um corpo físico. Perfeito? Então significa que dentro desse corpo meu, dentro desse meu corpo, como no corpo de vocês, existe um ser mais ou menos assim? Sim. Sim. Tá. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Isso aqui, essa imagem eu peguei do nosso irmão Zigabe, Boruburu, né? Ele, na verdade, postou no meu Facebook, né? E eu achei muito interessante. Inclusive, ele faz aqui, na realidade, alguns comentários, né? Alguns comentários a respeito da alma do ser humano, usando o termo Nefesh, Rura, enfim. Agora, quem é que cria esses graus de consciência no ser humano? O que vocês acham? Quem é que cria? Porque é o seguinte, já que o ser humano, né, ele na realidade não é ainda esse corpo sutil e nem a vestidura de pele, mas a mente que possui esse corpo sutil, que também está dentro desse corpo físico. Perfeito, gente? Quem é que cria esses graus de mente? O pai interior. Não, no hebraico, Rura. Então, Rura, ele cria grau de consciência no ser humano. Então, por isso que Augusto disse que o ser humano precisa nascer de novo. Então, primeiro ele precisa nascer o quê? Um grau de consciência divina no primeiro dia. Mas no primeiro dia é Rosh Teron, quer dizer, um grau de consciência de trevas ainda, de abismo ainda. Um indivíduo desse, ele só pensa nas coisas materiais. Tudo se resume nas coisas materiais. Por quê? Já que ele criaste uma mente daqui, ele só pensa nas coisas daqui. Ele pensa que a divindade resume em comida e bebida. Ele pensa que resume em dinheiros e bens materiais. Tem uma coisa errada nesse ser humano? Não. Você pode ir além da mente que você tem? Como é que vemos as coisas? Através da mente que nós possuímos. Perfeito ou não? Então vamos lá. Então, gráfico de novo. Vamos lá no diagrama. Tá. Então vamos entender. Olha, se o indivíduo ele nasce, isso é o capítulo 1 de Gênesis, vamos encontrar no versículo 2, e disse: Eurura Ulurim, tá? Encontrava em Rosh de Teron, ou seja, nas trevas, no abismo, é aqui. Então aqui nasce-se o primeiro dia, ou seja, a primeira mente no ser humano. Essa mente já é um grau de Ada? É. Porque Ada ele é do primeiro dia até o sexto dia. No sexto dia passamos Ada, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas eu pergunto a vocês: aquele que criaste somente no primeiro dia, ele pode desejar alguma coisa no segundo dia? Sim. Ele pode? Pode. Tá. Quando ele pega um grau de consciência aqui, ele sabe muito bem que tem algo além. Por isso Augusto disse: aquele que não nascer de novo não pode ver, ou seja, não pode desejar o reino real. Perfeito? Então precisa nascer. Mas será que pode existir ser humano que ainda não nasceu nem aqui ainda? Sim, pode. Pessoas que não deram por si, que ainda estão aqui e que é de importância mesmo aqui, que ainda existe uma divindade aqui, ainda que eles resumem tudo nas coisas materiais, em bens materiais. Mas o indivíduo está orando, está pedindo casa, carro. Quer dizer, esse indivíduo ele já pegou um grau de consciência aqui.
significa ateu? A palavra ateu, ela vem do grego. Primeiro, pai do nosso interior, esse rura no nosso interior, isso em hebraico, em grego é chamado de teos. Porém, se colocarmos o A, se torna o antiteos, o anti-pai interior. Quer dizer, o indivíduo não acredita mais na divindade. Esse indivíduo nasceu, porque quem nasce o indivíduo, que quem cria um grau de consciência, é o rura, em grego o teos. Se o indivíduo é um ateus, ou seja, um ateu, esse indivíduo nasceu aqui, ele acha que só existe isso aqui. Ele nem imagina que esse universo deriva de outro universo mais sutil, como diz na verdade Charles. Ele acha que tudo resume aqui. Esse é o tal do ateu. O ateu, na realidade, é aquele que não acredita que dentro dele existe um ser que está trabalhando, criando grau de consciência. Me diga, compensa ser um ateu? Ou seja, ateu, usando a palavra grego, aqui no nosso português seria ateus, que na verdade seria ateus, na palavra grega. Não, gente, por quê? Porque o indivíduo, ele precisa acreditar que existe um Criador, que trouxe à existência todas as coisas e que é a razão de ele existir. Mas o indivíduo já tem esse grau de consciência. Quando ele passa a ter esse grau de consciência, ele começa a acreditar que existem outros mundos mais sutis. Aí, psíquico, ele está passando a ser um psíquico. Mas me diga, Ada é a mente ou Ada é o corpo? É a mente. A mente. Então vamos voltar de novo na imagem lá, onde mostra aquela mulher, né? E veio do nosso irmão Cigarro. Uma imagem que tirei do Facebook. Interessante, gente. Então vem cá. Então essa mulher aqui, que é a sutil aqui, é a física, ela está saindo do corpo físico, ou seja, da vestíbula de pele. Então aqui ela tem uma mente. Essa mente pode ser sáquica, psíquica ou pneumática. Perfeito ou não? Se for sáquica, essa mulher ela vai pensar o quê? Achar que as coisas resumem em quê? Em carro, casa, dinheiro, enfim. Perfeito ou não? Mas já acredita que existe uma divindade dentro dela, ou que trouxe a existência dela, ou a causa de tudo quanto existe. Perfeito, gente? Sim. Agora, eu pergunto o seguinte: quando que o sáquico vai chegar ao grau de pneumático? Porque esse corpo, ele vai existir desde o momento que existe em Adamar. Vamos voltar ao gráfico de novo. Aqui em Adamar esse corpo vai existir. Mas digamos que essa mulher, ela deixa essa vestidura de pele. Ela pode estar consciente nesses dias? Pode. Depende de onde a mente. Ah, tá. Então peraí. Então vamos procurar entender. Então peraí. Aqui na verdade é psíquico. Não, aqui é sáquico. Sáquico, isso grego. Mas no hebraico é nefesh. Aqui também é grau de nefesh. Aqui o nefesh já é conhecedor do bem e do mal, através da arte, a árvore do conhecimento. Aqui diz a divindade daqui é que o Ada já é como um de nós. Mas na verdade, aqui também é psíquico, mas aqui já está se tornando pneumático. Diz que o pneumático decide todas as coisas e por ninguém é decidido. Perfeito ou não? Aqui na realidade a é formada a imagem e semelhança do único Criador. Capítulo 1 de Gênesis, verso 26.
Perfeito? Agora, fazer uma pergunta para vocês. Aqui está o corpo físico do homem, que é a vestidura de pele. Dentro dessa vestidura de pele tem um corpo. Um corpo já espiritual sutil, grau de estado. Mas será que Ada, ele pode possuir um corpo sutil aqui, um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui e um outro aqui, já que ele criou graus de mente? Sim, sim. Quer dizer, cada mente traz uma forma. É isso? É isso. Bom, então vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. Depois nós vamos ler o 44. Pode descer mais um pouquinho. Aí, subiu um pouquinho. Volta só um pouquinho. Aí tá bom. Aí você vai até o capítulo 15. Pode descer mais isso. Pode descer. Descer mais um pouquinho. Bom, gente, isso é muito interessante. Sabe por quê? É através do conhecimento da arte, conhecimento espiritual, do Rura que está aqui dentro, que está dentro de vocês, em grego, no pneuma, né? Que nós vamos pegando consciência. Quem vai realmente nascer no Rura vai se tornando consciência do Rura. É lógico que começa com o grau de Néfesh. Depois chega o grau máximo, que é chamado. Final? 15. 15. Pode ser o versículo 50. Versículo 50. Aí, tá bom. Bom, então, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Yahweh. Bom, quer dizer, a carne e o sangue não podem herdar os reinos superiores. Perfeito ou não? Sim. É isso mesmo. Mas quem é que pode herdar? Bom, vamos ler o versículo 44. Vamos ler o 44. 44. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Quer dizer, será que esse corpo aqui é a fraqueza? Será que quando na verdade, será que quando Ada ele sai do Éden, quando ele estava no Éden, o Éden era um mundo apropriado pelos querubins. Por quê? Ada é expulso, mas os querubins permanecem no Éden. Ele é submetido numa vestidura de pele. Ao ele receber essa vestidura de pele, ele prova a dor e por fim a morte. Então esse é o corpo de fraqueza. Então quer dizer, é através do homem ser submetido ao corpo físico, a Ada ser submetida à vestidura de pele, que ele na verdade, olha, ele na verdade pode chegar a um grau de pneumático. Vamos ver isso aí, gente. Pneumático relacionado ao espírito humano, à alma. Não, vamos me ajudar aqui, continua lá. Lá, pneumático, espírito. Espírito. Vamos ver direitinho, me ajuda aí. Tá? Pertencente ao Espírito Divino. Quer dizer, é uma mente pertencente ao Espírito Divino, ao Rura, em hebraico, ao pneuma, porém em grego. Mas, semeando nesse corpo de fraqueza, ele vai ressuscitar. Põe na palavra ressuscitar. Gente, despertar, despertar de sono, acordar. Então, o que acontece? O homem, na realidade, ele possui todas essas consciências dentro dele, através do Rura, porque o Rura está dentro, mas está tudo adormecido. Mas tem um mar interior, diz o Rura. Tem um Rura dentro do homem. Ele está fazendo o quê?
despertando esse grau de consciência. Será que você está aqui não está se referindo a palavra sair debaixo da terra, como colocaram na tradução? Mas a palavra ressuscitar se trata de mente, de despertar, tirar alguém da inocência e trazer um grau consciente no indivíduo. Quer dizer, despertar a mente. Pode falar. Despertar do sono aí, ó. Despertar do sono, acordar. Aminal? Agora, vamos para a palavra. Aí o que acontece? Só que o homem ele precisa chegar ao grau de pneumático, né? Põe a palavra ali, pneumático, pertencente ao Espírito Divino, da Espírito Santo, pertencente ao Espírito Divino. Assim como ele é também, nós somos usar a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas, antes disso, ele precisa semear. Porém, em um corpo de fraqueza, trazer na realidade um grau que foi natural aqui, ó. Predicar pneumático. Psíquico. O que é psíquico, gente? Na verdade, ele faz parte da inspiração, a natureza sensual, sua dependência, desejos, paixões. Ou seja, lógico que o Aga, no grau de psíquico, ele não entende perfeitamente as coisas de algo. Por quê? Porque, vamos colocar um gráfico de novo lá. Colocar lá no diagrama. No diagrama. Isso. Porque o grau de psíquico, na realidade, são esses. Aqui é o de sáquico. Aqui é o grau de fraqueza. Mas aqui já é um grau que o homem vai adquirindo. Esse é o grau de psíquico. Mas vamos supor que o homem, na verdade, tenha despertado todos esses graus. Do primeiro universo, que é esse nosso, do segundo, do terceiro e do quarto. Ele pode entender perfeitamente o grau do pneuma, ou seja, pneuma, aqui do lura, enfim. Que na verdade que é grau de Neshama, sendo que em hebraico é Neshama, aqui ó, aqui para cima. Porém aqui é grau de Nefesh. Nefesh pode entender o grau de Neshama? Não. Não. E o de princípio de pneuma? Não, porque assim, como é que ele pode compreender esse universo se ele não criou ainda consciência divina nesse universo? Perfeito? Sim. Quer dizer, impossível, concorda ou não? É como está escrito lá, despertar do sono, né? Acordar. Quer dizer, enquanto a pessoa está dormindo, não tem o conhecimento, não foi despertado ainda, não tem a possibilidade de alcançar. E aqueles que nasceram aqui de novo, pela primeira vez, ele nasce aqui, ele vai compreender esse grau de consciência? Não. Ele pode desejar. Mas quando ele estiver, lógico, mesmo aqui, ele vai ter grau de consciência, ele vai ter visões, né? Ele tem sonhos nítidos e assim sucessivamente. E quando ele chegar nesse aqui, vai despertar, concorda? Sim. Perfeito? E quando ele chega aqui, mais despertado. Mas quando ele chegar aqui, ele já tem um grau de quê? Pneumático. Aqui, digamos que é a força da gravidade. Ok. Perfeito ou não? E a linha de sucção. Diz que realmente o pneumático, ou seja, o espiritual, ele decide tudo e por ninguém é decidido. Por quê? Daqui para cima é o chamaim. Só uma pergunta. Esse homem, ou a pessoa que tiver aí no primeiro dia, aqui, perfeito. sabe? Ele vai despertando o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, na vestidura de pele? Sim, aí é que está. Me diga, eu pergunto para vocês. Nós todos que estamos aqui, eu pergunto, qual é o nosso grau de consciência?
Esse é o primeiro lugar, né? Pelo menos quarto dia. Receita ou não? Sim. Mas é engraçado, só que se nós tivermos aqui um grau de consciência, lógico que nós aqui ainda temos um pequeno deslumbre do que realmente é o quarto dia. Mas quando deixarmos esse corpo físico, essa vestidura de pele, que acabou também nada possuído, submetido e provou a morte e a dor, e quem não vai provar aqui? Todos nós, né? Então o que acontece? Quando deixarmos isso, vamos estar sempre sendo despertados aqui. Mas ainda não é um grau de Neshama, é um grau de Nefesh. Mas o alvo é o homem se formar no grau de quê? De pneumático. Não, pneumático, na verdade, é o grego. Perfeito ou não? Sim. Porém, psíquico em grego, nefesh em hebraico. Perfeito? Sim. Tá certo, gente? Tá. Porém, em grego, psíquico se torna pneumático. Perfeito? Sim. Porém, na realidade, em hebraico, nefesh se torna neshama. Mas Neshama o homem possui em Adamar. Mas, porém, é despertado a consciência ulubínica em nada. Do sexto dia, ele é um Neshama completo. Neshama significa a mente universais. Bom, o que é o universo? O universo é muito. É tudo. É tudo. Mas eu não estou falando a mente universal. Eu estou falando a mentes universais. Por que nós temos? Então é a mente. Nós temos 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Então é pneumático. Em hebraico, Neshama. Perfeito? Então essa é a realidade. Mas não tem jeito. O indivíduo, ele primeiro, ele cria um grau de consciência aqui. Ele morre, ele vai morrer. Ele vai ter submetido de novo a vestidura de pele. E ele vai pegar um outro grau de consciência. E assim sucessivamente. Por quê? Ada, ele sempre desce para pegar um outro grau universal. Primeiro grau universal, segundo, terceiro, quarto, 5, 6. Até chegar ao 7º dia, que é o dia do descanso. Agora, vamos voltar de novo. Tem chão. Onde? Na Bíblia? Não, lá na mulher, né? Bom, então vamos entender. Então, na verdade, este é um corpo de nível inferior. Mas é um corpo espiritual, é um corpo sutil, tudo bem. Mas, na verdade, quem é que está falando com vocês aqui? Essa vestidura de pele? Ou é, na realidade, a mente que está nesse corpo sutil? Vamos ao termo espiritual. É a mente espiritual. Então a mente minha possui um corpo desse. Sim. E esse corpo está dentro desse corpo físico aqui. E eu, com toda essa consciência, estou falando com vocês a respeito de tudo isso. Só que a minha mente, ela pode ser, em grego, psíquica. Como pode ser, porém, em hebraico. Ela pode ser, vamos colocar, né? Mas eu posso estar falando para vocês de coisas de pneumático. Mas eu ainda tenho um grau de nefesh. Mas de repente eu posso ter alguma atitude de sáquico. Põe vocês ficarem horrorizados comigo, mas o Nilson, o Matimide, na verdade, está aprontando uma coisa dessa, uma coisa tão feia. Parecia tão espiritual. Um homem parecia tão espiritual, tão sincero. Agora faz um homem com raiva, irado. E aí, gente? Como é que fica tudo isso? Bom, vamos voltar no gráfico. Vamos lá, vamos entender.
Eu estou falando desses graus, eu estou falando para vocês desses graus de consciência. Ok. Eu estou falando no grego com pneumático, é uma fala espiritual do nosso português, na Bíblia, na tradução em português. Porém, na verdade, em hebraico, o grau de me chamar. E também estou falando no nível de psíquico em grego. Porém, em hebraico, de nefesh. Mas em grego, eu estou falando grau de sáquio. Gente, digamos, olha, tão bom seria se eu estivesse com esse grau de consciência. Mas eu sei que isso não é muito fácil. O Ruhr, o Pai que está em nosso interior, não sabeis que vós sois o templo do Espírito de Yahweh, do Ruhr de Yahweh, e que o Espírito Ruhr de Yahweh habita em vós. Mas habita para quê? Para criar o mesmo grau de consciência do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e do sexto dia. E pode também do sábado, do sétimo dia, mas aí é descanso. Agora eu pergunto a vocês, mas você, Nilson Matimidi, está na verdade nos falando de grau grandioso. Como é que você pode tomar uma atitude dessa? De repente vocês me veem errado, me vê fazendo um tipo de atitude que não é legal, que vocês não esperavam. Isso é possível? Sim. Por quê, gente? A escada começa de baixo para cima. Vamos supor que eu tenho esse grau de consciência. Eu sou pneumático. Perfeito? Sim. Aqui a água é perfeito, ele tem total equilíbrio. Mas aqui ainda não, apesar de ser pneumático. Ele ainda não é a estatura de um água completo. E ao ruxo, o Messias não está sendo formado completamente em vós, como diz, na verdade, Shaul. Estou com dores de parto até agora, até que ao ruxo seja completamente formado dentro de vós. Ou seja, o Messias, o Mashiach, o Yerushai, seja qual for o nome, nós estamos aqui na realidade falando de graus de consciência divina, urobínica. Mas não digamos, gente, eu também não tenho esse grau de consciência, eu não comecei por aqui. Começou. Mas será que eu tenho um materialismo dentro de mim? Será que eu posso olhar para vocês e ver como um cifrão? Se eu dar lugar, porque eu tenho esse grau de consciência daqui. Eu tenho um grau de materialismo, pois não, irmão Carlos? Conforme você vai despertando, você tem dentro de você todos os graus. Tá certo. Então quer dizer, então peraí, vamos supor, o irmão Matimidi, o irmão Nilson, na verdade, ele tem um grau de pneumático. Vamos supor isso. Mas de repente vocês me veem com uma atitude de psíquico, não me entende completamente. Eu tenho um tropeço, sei lá, tenho um desvio. Você fala, mas que atitude feia. Mas até aí ainda passa. Mas eu posso ver. Eu não tenho todos esses graus de consciência. Pode. O que diz na verdade Tiago? Aquele varão, aquele homem que não tropeçar, esse é poder. Ou seja, esse que já foi formado no grau do Ada completo, esse já chegou ao grau completo. Então esse não tropeça, mas aqui tropeça. Aqui tropeça, tudo tropeça. Mas digamos que na verdade eu tenho alguma coisa, não tenho jeito, esse grau aqui, eu comecei a escada de baixo para cima. Eu posso ter uma atitude, só como diz Shaul. Quando eu quero fazer o bem, o mal está Comigo. Será que o mal é esse grau de consciência expressiva? Ou é esse aqui? É esse do primeiro dia. Então nós devemos lutar contra quem? Primeiro dia. Esse grau de consciência materialista. O indivíduo pode confundir as coisas. Pode achar que o reino de Uluvim seja comida e bebida. Quando bater o joelho, só vai falar em comida e bebida, só em
dinheiro. Todos os argumentos só falando em dinheiro. Acha que o indivíduo só é abençoado pelo um grau no reino, pelo um grau divino, se ele for muito bem materialmente aqui. Mas o indivíduo não possui nada. Ele acha que esse camarada não tem nada. Esse camarada, ele não tem um ser divino. Esse indivíduo é abençoado. Mas será que isso significa alguma coisa, gente? Não. Diz que, na verdade, Jó, no hebraico, Iob significa o rejeitado. Diz que ele possuía tudo e perdeu tudo. Mas por que ele perdeu tudo? Primeiro, a palavra diz que ele era reto, ele era temente, obediente e se desviava do mal. Por que ele perdeu tudo aqui? Porque, na verdade, ele foi entregue nas garras de Satã para ser provado aqui. Se ele era um homem temente, obediente, no mínimo este homem, na minha opinião, este homem já tinha um grau de pneumático, ele já tinha um grau de Neshama, consciência divina a nível universal. É tanto que ele, na verdade, fala: pesa-me, ó, em balança fiel, e verá a minha sinceridade. Entendeu, gente? Só que tem um porém. Está escrito nessa tradução: sujeitai, vamos falar no grego, vai. O grego diz o seguinte: sujeitai a Deus, ou seja, os átomos divinos do teu interior, e resistis à tentação do diabo. Aqui, na verdade, é Deus e diabo. Foi nessa tradução colocada. Lógico que tudo isso é relacionado ao paganismo. Mas todos esses povos, tanto Yagudim quanto gregos e outros povos, eles tinham esse mesmo conhecimento com nomes diferentes. É tanto que nós estamos falando em Nefesh e usando o termo psíquico, Nefesh usando em grego também o termo sáquico. Então usando o termo pneuma, que porém em hebraico é Neshama. Entendeu? Agora, gente, o que na verdade significa esse diabonon? Esse diabonon. Em grego. Será que significa a palavra Hasatan? Satã? Não. Porém, na verdade, corresponde. Porque, na verdade, analisa o que, na verdade, Tiago diz. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Diz cá, sujeitar e resistir a razão. Mas peraí, todos nós temos um grau de consciência aqui, que tenta nos desviar de consciências superiores, que já criamos, que já despertamos, que o Ruho Pai do nosso interior já despertou em nós. E o indivíduo, na realidade, ele pode, na realidade, cair em um tropeço, que na verdade diz Shaul: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas o que é o mal? É mente, é pensamento, é desejo. Será que é isso que é o tropeço que diz a Bíblia? Vamos ler em 2 Coríntios 4, verso 4. 4, verso 4. Pode descer um pouquinho para baixo. Só você que dá uma fé, pode descer. Não, ele foi muito. Ó, se você virar aqui embaixo, vai sair da Bíblia. Já está no fim. Sai de baixo, ó. Não, para cima. Agora é para cima. Aí você deixa. 1 Coríntios, né? Isso, agora para baixo. É 1 Coríntios? Não, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. 4. Bom, gente, vamos procurar para cima um pouquinho, né? 4, né? Olha, analisa o texto. Nos quais, põe a palavra, aqui está Deus em minúsculo, põe a palavra aqui. Olha, gente, é o teos.
Teos se trata de um Deus, um nome genérico para deidades, divindades. Bom, vamos procurar entender. Porém, aqui ele, vamos lá, põe na palavra certa. Gente, universo. Gente, universo. Vamos lá. Cegou. Bom, cegar, na série. Bom, vamos lá. Não, mas segura um pouquinho na palavra cegou. Perfeito? Cadê esse? Legal. Metaforicamente, emportar na mente mental, obscurecer a mente. Bom, então peraí, gente. Então, a mente de quê? O entendimento dos incrédulos. Então, a palavra Deus aqui, ele está se referindo ao grau deste universo. Vamos lá de novo, no gráfico. Vamos colocar. Bom, desse universo, desse primeiro aqui, ó, ele obscurece a mente, o entendimento, para que não resplandeça o quê? A luz lá do Evangelho, do Messias, ou seja, os graus de consciência superiores. Por quê? Faz com que tudo se resume aqui. Cegamente. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se existe um grau de consciência universal em todo esse universo, e o indivíduo cristaliza esse grau, será que também está dentro dele? O que vocês acham? Esse grau mental? Sim, ele cristalizou ali. Tá, então peraí, vamos procurar entender. Vamos procurar entender isso direitinho. Então, se está lá fora, mas também está aqui dentro, o que me prejudica não é o grau mental que está em todo o universo. Mas sim está dentro. Mas, porém, desse Theos, ou seja, desse Elohim, que está dentro de mim, que é um grau mental que eu despertei aqui. Que eu despertei aqui. Mas eu despertei esse também e esse. Esse vai me tentar? Vai, porque está despertado. Bom, já pode ser. Vamos lá, Jó significa rejeitado. Mas rejeitado pelas superiores ou pelo inferior? Inferior. Diz que Augusto, na verdade, ao ele ser imerso por João Batista, ser batizado por João Batista, ele foi levado para o deserto. E diz que lá ele foi tentado pelo diabo, por Satã. E Satã, na verdade, começou a tentar de todas as maneiras. Mas por fim ofereceu glória. Toda a riqueza, toda a glória deste mundo é meu. E eu dou a quem quer. Se prostrar, me adorar, se ceder a mim, toda a glória deste mundo eu te daria. Aí o que foi que Augusto disse? Somente ao teu Elohim. Teu Elohim. Servirás, porque o quê? Prostrarás e adorarás, porque só ele te servirás. Ou seja, que adianta se eu tenho esses graus de consciência? Por que você dessa? Se eu já estou aqui, eu não sou senhor desse, eu já não sou superior, como é que você, sendo a cabeça, agora você vai ceder os seus próprios pés? Será que não é os pés que devem ser dominados pela mente e pela cabeça? Deu para entender isso? Então vamos pegar mais alguns versículos. Vamos pegar o versículo lá, vamos lá. Vai ser para, se não me engano, sobre aqui, mais um pouquinho, desce para baixo, mais um pouquinho, fazendo um favor, mais um pouquinho. Aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Vamos discutir essa passagem. O tempo já não dá mais, né?